E aí, gente, tudo bem? Então, a gente está vindo aí para o último episódio, né? Hoje com algumas diferenças, né? Mas a gente vai tratar de algumas dicas, né? Que a gente trouxe um convidado, que é um colega nosso, que o Pedro vai estar apresentando ele melhor depois, que ele vai estar falando sobre dicas para o Enem, né? E dando alguma luz para nós aí, para que a gente possa estar cada vez mais preparado para o que está vindo pela frente, diante da situação que a gente está vivendo, né? Que é a pandemia e a distância da escola e de tudo. E isso afeta diretamente, né, nossa relação. Então, hoje vai estar com a mesma dinâmica do último que a gente mandou para vocês, a gente vai liberar o vídeo também, né? E junto ao vídeo a gente vai mandar o áudio, que é o podcast. O dicionário vai se manter, tá? O resumo, a gente vai ver, quando a gente monta a partir do material que o Adriel vai trazer, a gente monta um resumo legal para vocês, disponibiliza o material também, a gente pode ver isso, acho que não tem problema, tá? Então, espero que gostem. Então, eu vou passar para o Pedro fazer as apresentações. Então, boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Então, vou estar apresentando o nosso convidado de hoje. Então, ele é o professor mestrando, né? O Adriel Costa da Silva. Ele faz parte do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade de Pelotas, né? E o Adriel tem uma caminhada por aí, né? Faz algum tempo que eu conheço o Adriel, já acompanho o material dele. Sei que ele já deu aula na rede de ensino básico, né? Em Pelotas. Sei que participou de redes populares e privadas de preparatório para o Enem, para cursinhos pré-vestibulares, né? Principalmente no desafio, né? Da UFPEL. Que ele também torce para o Brasil de Pelotas, né? A gente pode ver ali, né, ao fundo. E eu acho que agora eu vou passar para o Adriel se apresentar, falar um pouquinho sobre ele, sobre a experiência dele. Bom, muito boa noite, Pedro, Guilherme. Boa noite para quem está nos ouvindo e nos vendo, né? Depois. Primeiro quero dizer que é um prazer enorme estar aqui conversando com grandes amigos, né? Que a Geografia do FEPEL pôde, né, proporcionar. E também fazer uma discussão ótima, né? Que é sobre a geografia, que é sobre a questão da preparação para o Enem, né? Então, já de antemão, já deixo o meu agradecimento, né, por ser lembrado para fazer essa discussão. Espero que eu possa contribuir, né, como o Pedro falou ali um pouco da minha experiência, né, eu possa contribuir e ajudar quem vai ouvir e ver depois desse conteúdo. O que eu pensei hoje, né, que também foi pensado pelos colegas, né, de a gente fazer uma conversa e pensar de como o papo. Vou colocar aqui o meu tempinho, porque eu sou um cara que fala, né? Então a gente tem que controlar o tempo. De pensar de como aparece essa prova de geografia no Enem, né? E que tem muitas dicas, né, que são muito importantes. E até quando os guris fizeram o contato comigo e explicaram o que eles pensavam para o encontro de hoje, eu já primeiramente falei, não, acho que é extremamente importante falar sobre isso, por causa que essa conversa não se tem quase no domínio público. Essa conversa está muito exclusiva ainda em cursinhos preparatórios privados, né? Então, acho que é importante a gente fazer isso para que essa discussão, essas informações possam chegar, né, o maior alcance possível de pessoas. Primeira coisa, né, eu vou começar aqui a minha apresentação, para o pessoal entender melhor, né? Só me avisem aí se deu certo, por favor. Tá aparecendo para mim, acho que para ti também, né, Guilherme? Tudo ok. Tá perfeito. Bom. Obrigado. Primeiro entender, né, por que a parte de geografia no Enem? É lógico, né? O que é o Enem? É o Exame Nacional do Ensino Médio, né? Hoje o Enem ele tem um papel de tu usar a nota, né, desta prova para tu tentar o ingresso na universidade pública ou na universidade privada, né? Antes, o Enem era somente uma prova de avaliação, né, estatística do ensino médio.
né? Então, ela vai ser uma prova que vai cobrar do aluno e da aluna para que ela teste os seus conhecimentos, né, do que ela adquiriu nos últimos 3 anos, né, nos 3 anos do ensino médio. Então, lógico, vai entrar a geografia, né, porque a geografia ainda faz parte do ensino médio. Espero que continue, né, porque a gente está vendo nos últimos anos aí de tirada e retirada de disciplinas, né, então, hoje, no dia 1º de julho de 2021, a geografia ainda continua, né, esse vídeo vai ser atemporal, então é bom a gente falar a data. Mas, continuando. Então, primeira coisa, quem que faz essa prova, né? É importante falar. A prova do Enem, né, ela é feita principalmente por professores da universidade pública, né, servidores públicos, e alguns se organizam e pensam a prova. A mesma coisa da geografia. Outra coisa que muito se fala, né, eu quando era aluno, falavam bastante para mim, provavelmente para o Pedro e também para o Guilherme, também deviam falar bastante. Vocês também já escutaram de algum professor, né? E chega o 3º ano, todo mundo fala, vamos fazer o Enem, vamos fazer o Enem, vamos fazer o Enem. E aí o professor sempre fala, né? Fiquem atentos agora, leiam jornais, vejam televisão, né? Porque o Enem gosta muito de trazer as notícias, né? Trazer essa questão cotidiana para a prova. Sim, tem razão, isso ainda ocorre. Mas também é importante entender a datação dessa prova, né? Que, por exemplo, vamos pensar antes da pandemia, né? Quando a prova do Enem era em novembro. Por exemplo, 6 meses antes de novembro, a prova está pronta. Então, isso a gente já chega já nos meses do início do ano. Tem que pensar que antes dessa prova ser entregue, já no outro ano, os profissionais já estavam trabalhando. Então, por exemplo, qual vai ser as informações que eles vão trabalhar para trazer questões do cotidiano para a prova? Vai ser, por exemplo, do ano que tu vai fazer a prova? Não, vai ser lá do outro ano. Né? Então, muitas vezes eu vejo o pessoal assim, vou começar agora a ler jornal, vou começar a ver a televisão. Não vai entrar as coisas que tu está vendo no teu ano, vai entrar lá no outro. Né? Muitas vezes já de 2, 3 anos ainda que aconteceu. Tá? Então, essa é uma primeira questão que eu queria trazer para vocês. Outra coisa da geografia, né? As questões de geografia, às vezes, elas vão aparecer relacionadas com outras áreas de conhecimento, né? Por exemplo, geografia com biologia, geografia com química, geografia com física, geografia com sociologia, com filosofia, né? Porque ainda se gosta ainda de fazer esta relação, né, entre as disciplinas, tá? Mas aí, né, todo aluno, quando vai pensar a prova do Enem, ele vai se preparar, né? Às vezes ele vai querer uns atalhos, né? Ele vai querer umas dicas ali, né? Para eu tentar buscar algo mais, para eu me dar bem na prova. E aí todo mundo vai no Google lá, e aí coloca, né? O que mais cai no Enem? O que mais cai em química em Enem? O que mais cai em geografia em Enem? Os números que mais apareceram na Mega Sena? Todo mundo faz isso, né? Tentando tirar algum proveito, né? Mas aí, pensando na questão da geografia, muitos fazem isso. E essas imagens que eu trouxe para vocês são imagens que mais aparecem quando você vai lá no Google e coloca os conteúdos que mais aparecem na geografia no Enem. Em sites, imagens, em vídeos, tudo vai estar assim. Aí vocês vão perguntar, bueno, então é isso, professor? É esse? Então aqui que tá as dicas? Não tá, porque senão seria 5 minutos só de live e acabaria, né? Pô, que tanta informação crucial é essa que tu já, no segundo slide, tu dá. Vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês queiram estudar por esses dados, vocês podem estudar. Mas o que eu posso dizer para vocês? Vocês, infelizmente, vão estudar errado. Por causa que esse jeito que muitos sites, vídeos e imagens colocam de uma forma errônea. E eu vou explicar para vocês por que isso está errado. Primeira coisa, nós temos que entender que a geografia ela tem uma divisão, né? Uma divisão, isso feita para a prova, tá? E até mesmo nas escolas essa divisão também aparece nos livros didáticos.
que ela é dividida entre geografia do Brasil, né, são todos conteúdos referentes ao nosso país, e a geografia geral, né, que vai pegar dos outros continentes, né, da América do Sul, América do Norte, da Europa, da Ásia, enfim, o mundo, né, exceto o nosso país. Tá? Então, vejam, vou voltar de novo na imagem. Aparece alguma coisa de geografia do Brasil e geografia geral aqui? Não. Vira uma mistura de temas e se coloca. Né? Mas vamos continuando. Então, dessa divisão então, da geografia do Brasil e da geografia geral, a gente vai ter mais divisões ainda, que são importantes a gente entender para ter o nosso planejamento de estudo certeiro. Que é as divisões de áreas, que a gente vai ter a geografia humana, né, que aí aparece a geografia urbana, a geografia agrária, a geografia econômica, a geografia da população. Nós vamos ter a cartografia, né, que é a cartografia digital, o censuramento remoto, a geografia física, né, a geomorfologia, a hidrogeografia, a climatologia, a fitogeografia. Então, daquelas divisões que eu falei para vocês, da geografia do Brasil, da geografia geral, a gente vai encontrar ainda nelas essa divisão de geografia humana, de cartografia e de geografia física, tá? Então, afinal, professor, o senhor me deu aqui dizendo que se eu colocar lá no Google eu vou estudar errado, tu mostrou a divisão, mas enfim, eu vi esse vídeo porque me prometeram uma coisa, e o senhor até agora não me explicou direito. Afinal, quais são os temas que mais caem na prova do Enem, então, a partir dessas divisões da geografia? É agora que eu começo a falar para vocês a forma certa de estudar. Que é eu pensar o seguinte, agora eu vou mostrar para vocês, a partir das divisões, tá? De geografia do Brasil e de geografia geral, e dentro dessas duas divisões eu vou trabalhar geografia humana, geografia econômica e geografia física. E aí eu vou dar certeiramente, certo para vocês, o conteúdo certo que mais aparece. Esses dados que eu vou dar para vocês foi uma pesquisa minha e com outros colegas que eu realizei, pegando as últimas 10 edições da prova do Enem, tá? E a gente foi vendo, né? Abre a prova, a gente foi vendo, ó, aqui é geografia do Brasil. Geografia do Brasil, uma questão humana, de população. Tá, apareceu mais um. Vou no outro ano. E aí eu vou vendo, tá? Então, por exemplo, na geografia humana do Brasil, começando, quais são os temas que mais aparecem? População, né? Apareceu com 8 questões. Então, por exemplo, nas últimas 10 edições do Enem, população apareceu em 8. Então, podemos dizer que quase certo que todos os anos, na parte da geografia humana do Brasil, vocês vão encontrar alguma questão de população. Mas, professor, o que eu tenho que estudar em população? Vocês têm que estudar transição demográfica, né, que é aquelas fases, né, de entender quando a taxa de mortalidade e a taxa de natalidade, quando elas se encontram no nível alto, se encontram no nível baixo, né, entender aonde que o Brasil está na faixa, quais são as consequências, né, do processo de transição demográfica, né. Então, vocês precisam avaliar isso. Pirâmide etária, né, também está aparecendo muito, né, no Brasil, essa questão da pirâmide etária, pensando na questão do envelhecimento no Brasil, né, que a população idosa no Brasil vem aumentando nos últimos anos, né, e isso traz como uma grande consequência que já faz um bom tempo que a gente vem com a expectativa de aparecer uma questão relacionando população, essa questão da pirâmide etária com a reforma da Previdência, né, porque tem toda a relação para trazer. Então, 8 questões apareceram nas últimas 10 edições da prova do Enem na parte de geografia. Depois aparece urbanização, com 5 questões, tá? O que eu tenho que estudar em urbanização na parte do Brasil? Eu tenho que estudar desigualdade socioespacial, entender a desigualdade que nós temos nas cidades, da questão da periferia, do centro, bairros com falta de infraestrutura urbana, bairros que têm a questão da violência urbana, né? A questão da falta de moradia, os problemas ambientais urbanos, né? A questão do lixo, das enchentes, ilha de calor. Eu tenho que entender a rede e hierarquia urbana, né?
E eu tenho que entender o processo de urbanização no Brasil, né? Iniciado lá a partir dos anos 30, acentuado nos anos 50, né? Com os anos do JK, com industrialização no Brasil. Isso eu preciso entender. É isso que normalmente aparece, né? Nessa parte de geografia humana do Brasil. Então, já estou dando aqui para vocês 2 dicas importantes do que estudar em população e em urbanização. A outra divisão que nós vamos ter é geografia econômica ainda no Brasil. O que eu tenho que estudar, né? O que mais aparece em geografia econômica do Brasil? Agropecuária, 4 questões. Apareceu nos últimos anos, muito agropecuária, a questão da estrutura fundiária no Brasil, né? A questão da concentração de terras, da questão dos movimentos sociais agrários, enfim. Abrindo um parênteses, né? O Enem, ele é uma política de Estado. O que o Adriel quer dizer agora? Política de Estado não importa o governo, não importa o presidente no qual está, ele tem que seguir a política de Estado. Como um SUS, como uma política de Estado, aposentadoria. Isso é uma política de Estado, não importa o presidente que esteja, tem que fazer. O Enem é isso. Mas a forma como a prova do Enem é feita, aí não é política de Estado, é política de governo. Vocês vão notar, né, que as provas do Enem elas mudam conforme os governos. Isso é ponto, isso acontece. E nos últimos anos, né, com o novo governo, a prova do Enem ela sofreu modificações, né? A gente pode dizer, ficou mais conteudista, né? Tá cobrando diretamente conteúdo, e que não era antes. Os textos, né, diminuíram, e certos temas não apareceram, né? Como a questão da agropecuária está tendo uma mudança. Antes, se falava isso que eu falei para vocês, estrutura fundiária, questão da concentração de terras, lei de terras de 1850. Agora não, a agropecuária ela vem mudando para entender o quê? O agronegócio, o papel que o agronegócio tem na economia, as novas tecnologias que estão usadas no campo, as novas fronteiras agrícolas, tá? Nós temos indústria, tá? O que nós temos que estudar indústria no Brasil? Industrialização brasileira, Vargas, JK, né? A história da industrialização no Brasil, né? Os últimos anos da desconcentração industrial, da perda que o Brasil está tendo em indústrias, né? Que é uma desindustrialização, né? Isso tem que entender. Fontes de energia, o que é energia renovável, não renovável, tá? Terminando o Brasil, né? Geografia física do Brasil. O que eu tenho que estudar aqui? 6 questões. Biomas, vegetação. Aparece muito o que eu tenho que estudar. O que é um savana? O que é a questão do sertão? O que é a questão da floresta amazônica? O nosso bioma pampa, a Mata Atlântica. Como que os nossos biomas estão atualmente, né? O clima, 5 questões. O que eu tenho que estudar em clima? As massas de ar, né? Hoje, por exemplo, 1º de julho, né, de 2021, no Rio Grande do Sul, né? Nós estamos gravando esse vídeo em Pelotas, está um frio essa semana, né? O que causa o frio em Pelotas? É a massa dipolar atlântica, né? Essa massa polar que traz frio e umidade. Ela ganha força nesse período de tempo no território brasileiro que traz essa característica, né? Eu tenho que estudar as massas de ar do Brasil, de como elas se influenciam durante um prazo, né? Durante um ano, né? E qual é o impacto que ela causa no clima. Fatores, elementos climáticos, eu tenho que também estudar. Hidrografia, né? Entender os rios, né? Quais são os principais rios no Brasil, entender a questão do Rio São Francisco, né? A transição, né? Eu tenho que entender a importância que os rios têm para a geração de energia elétrica no Brasil, né? E o espaço geográfico pode cair tanto questões específicas, né? Perguntando o que é espaço geográfico, o que é lugar, o que é território, mas também pode cair espaço geográfico para entender a modificação da ação humana, da transformação do espaço natural para aquele espaço humanizado, né? Então, essa é a parte de geografia do Brasil. Então, vejam, daqueles temas lá que apareciam, né? Por exemplo, geografia agrária, 54 questões. Tá, na geografia agrária, que eu estudo geografia agrária?
Geografia agrária cai mais no Brasil, né? A gente vai ver depois globalização. Até agora, globalização ali aparece bastante, a terceira colocada, né? Muitas vezes. Apareceu globalização na geografia urbana, na geografia do Brasil? Não. Vai aparecer na geral. Né? Enquanto tu vai estudar coisas de globalização pensando no Brasil, mas o que mais cai são fatores de outros países. Né? Então vejam, por isso que aqui está errado, né? Por causa que é muito amplo, né? Não dá ainda os detalhes gerais disso. Mas vamos voltar aqui. Agora a gente vai falar da geografia geral. O que cai mais na geografia geral? Vamos começar pela física. Né? Na física, a gente tem mais relevo. Né? O que eu tenho que estudar em relevo? As dinâmicas de formação de relevo. Que vai ser? Eu tenho que entender o que é placas tectônicas, eu tenho que entender o que é vulcanismo, eu tenho que entender quais são os agentes endógenos, exógenos. Eu estou falando grego aqui, depois vai estar no dicionário, né, que os guris fazem, mas está aparecendo agora, pessoal, especificamente perguntando para vocês o que são os agentes endógenos e exógenos da Terra. Isso há 3, 4 anos atrás não se cobrava, agora está se cobrando. Você tem que saber os termos da geografia específicos, tá? Que nem urbanização. Vocês agora têm que saber o que é uma gentrificação. Porque está caindo o que é gentrificação. Está caindo o que é macrocefalia urbana. Antes não caía. Agora está se cobrando termos bem específicos da geografia. Depois nós temos clima, tá? Clima na geografia geral. Vai ser a questão de relacionar clima e vegetação, as questões ambientais, né? As conferências climáticas, né? Pode aparecer a questão da Rio 92, né? Porque foram conferências ambientais, né, realizadas no Brasil, né, que sempre adoro trazer, né, porque como o Brasil teve um papel muito importante nessas conferências, né, então se traz para a prova do Enem. Cartografia também aparece em geografia geral. Como pode ser cartografia? Coordenadas geográficas, localização, sensoramento remoto, né,